Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus, através desta mensagem, Ele possa iluminar os olhos do meu, do seu, do nosso entendimento. Não somente a você que está aí, onde você estiver, em casa, no trabalho, no escritório, através do seu celular, na sua televisão, onde quer que seja, o meu amigo Espírito Santo possa tornar este lugar em que você está, assim como aqui nós estamos, na casa de Deus. Que Ele possa lhe instruir, lhe ensinar, lhe redarguir em justiça, segundo a sua palavra, não somente a você, mas a nós que também estamos aqui. Bom dia, povo de Deus. Em nome de, por gentileza, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Diga: querido Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos ensina que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais voltará ao seu estado original. Amplia-me, Senhor, por meio da tua palavra, a minha visão e a minha mentalidade. Senhor Espírito Santo, que o teu servo seja usado por ti em todo entendimento, trazendo-nos pelo teu Espírito Santo o esclarecimento das tuas escrituras. Fala comigo, Senhor. Abra minha mente, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda Jesus bem forte então. Queridos, nós damos início e começamos sobre um assunto muito importante. Todos nós sabemos, e isso é o bem da verdade, sobre ele pode ficar à vontade. Todos nós sabemos, isso é o bem da verdade, que a vida é feita de decisões. Não importa, hoje mesmo você já tomou decisões. Muitas vezes nós não queremos encararmos assim, por quê? Porque nós criamos o hábito. E quando nós criamos o hábito, nós meio que perdemos essa noção de que a vida é feita de decisões. Foi você que decidiu, antes de escovar os seus dentes, escovar os seus dentes. Foi você que tomou, antes de vestir esta roupa em que você está vestido, foi você que decidiu a roupa que você queria vestir. Até no seu levantar, foi você que decidiu qual pé primeiro você iria colocar no chão. Então toda e qualquer atitude, seja ela interna ou externa, ela sempre estará acarretada por decisões. É importante que você entenda, quer interna, quer externa. Por exemplo, até o que você está sentindo, por mais mal que lhe tenham feito, é você que está tomando a decisão de manter esse sentimento. Eu vou repetir. Até o que você está sentindo, por mais mal que lhe tenham lhe feito, é você que está tomando a decisão de permanecer sentindo. Talvez você diga: não, mas eu discordo do Senhor, porque eu não quero me sentir como eu estou me sentindo. Jamais eu vou querer tomar esta decisão para mim. Não, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero ser essa pessoa solta. Isso que na verdade eu quero. Eu não quero me sentir triste, eu não quero me sentir abatido, eu não quero me sentir desfalecido. Não, eu não quero me sentir assim. Eu não quero me sentir zangado, eu não quero me sentir com raiva, eu não quero me sentir assim. Bem, você precisa entender algo que é muito importante. Não tem como você, se você não permitisse ser ensinado, mudar as suas decisões enquanto você se manter bloqueado. É interessante entender que a Bíblia Sagrada diz que até nos tempos do próprio Senhor Jesus Cristo, você já deve ter lido no livro de Marcos, quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo nem a todos os pôde curar, nem a todos pôde libertar. Aí você para e pensa: mas espera ainda, como assim? Mas não é a pessoa de Jesus? Qual é a mentalidade que nós temos?
que os que chegaram até ele doentes foram curados, os que chegaram possessos foram libertos, os enfermos que foram trazidos até ele, ele curou, os possessos que chegaram até ele, ele libertou. Não é esse tipo de mentalidade que nós temos? Sim, e é realmente verdade, porém não é a verdade completa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que nem a todos ele, Jesus Cristo, pôde curar, nem a todos ele, Jesus Cristo, pôde libertar, nem a todos ele, Jesus Cristo, pôde perdoar. Não é que a impossibilidade estivesse nele, não, porque por ele curaria a todos, por ele libertaria a todos, por ele, Jesus Cristo, ele teria perdoado a todos. A questão não é a pessoa de Jesus Cristo, a questão é que muitos que infelizmente, mesmo vindo até ele, com suas necessidades, com as suas precisões, com suas carências, com seus problemas, infelizmente se bloquearam de tal forma, de tal maneira, em que nem o próprio Senhor Jesus Cristo os pôde ajudar. Isso pode acontecer também comigo, com você, com qualquer um de nós, em que nós vamos até a Deus, como nós estamos aqui nos assentando na sala de aula do Espírito Santo, e de repente Deus falar ao seu coração, e você dizer: nossa, essa palavra foi para mim, glória a Deus. Então ela vai te trazer uma ilustração, um entendimento e etc, amém. Mas de repente você mesmo se bloquear ao ponto de permitir com que a semente que foi semeada no seu coração venha às aves dos céus e simplesmente as arranque de dentro de você. E aí, o que Cristo vai poder fazer? Se a única coisa que Deus faz é o que Ele fala. Você tem que pôr isso no seu coração. A única coisa que Deus faz é o que Ele fala. E se Ele está falando conosco sobre 7 decisões que decidem a minha, a tua, a nossa vida, a pergunta que eu faço é a seguinte: dentre as que nós já temos aprendido, qual dessas você já tem começado a praticar? Qual dessas nós já estamos praticando? A primeira decisão nós baseamos em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvides e obedecedes, comereis o melhor dessa terra. Então veja que a Bíblia está nos dizendo se quiserdes, então é uma decisão. Ouvir, nós estamos aqui ouvindo, glória a Deus por isso, mas a pergunta é: nós queremos obedecer? Obedecer é praticar, é pôr em prática. Não sejais somente ouvintes, diz a palavra, mas praticantes de toda a verdade. É interessante que agora nós vamos aprendermos justamente que existe o melhor dessa terra, como ele diz. Mas, para que eu possa desfrutar, para que eu possa comer, para que eu possa ocupar o melhor desta terra, eu não tenho só que ouvir, eu não tenho que só querer, eu tenho que praticar. E aí em cima disso nós estamos nos encaminhando para a glória de Deus em 7 decisões que decidem a minha, a sua, a nossa vida. E a primeira desta, para a glória de Deus, que nós temos aprendido é: decida edificar a sua fé. 3 coisas nós já aprendemos. Para se edificar a fé é necessário o quê? Orar. Você já começou a orar um pouco mais do que você estava orando antes? A segunda coisa que nós aprendemos para a glória de Deus é meditarmos na palavra. O quanto que você separou o tempo nessa semana para ler a palavra de Deus. A terceira coisa, jejum. Porque quando você decidir começar a levar uma vida de oração, quando você decidir meditar na palavra, a sua carne vai querer se levantar no sentido contrário. Então agora você vai se sentir desconfortável, sonolento, cansado. O seu tempo vai ser ocupado de tal maneira que a única coisa que você vai pensar é que você não vai ter tempo para orar, você não vai ter tempo para meditar na palavra, porque você vai se sentir tão exausto, tão cansado, em que o dia vai passar, outros dias virão, e aí você terá deixado de edificar a sua fé. Então nós já passamos por aí. Nós já aprendemos que se eu quero verdadeiramente mudar as estações da minha vida,
eu tenho que tomar essa decisão, edificar a minha fé. Por que esta é a primeira de todas elas? Porque as demais dependem dela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a moeda da vida. Até o ímpio, ainda sendo ímpio ou pecador, como a Bíblia às vezes registra, até esses precisam agirem pela fé, mesmo que não saibam o que na verdade é a fé, mas acabam agindo pela fé e são beneficiados por conta dela. Salvação é outros 500. Você tem que entender que salvação é outra coisa. Em relação à fé, a salvação é outra coisa. Deus não nos salva porque nós merecemos. Deus nos salva pela graça de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Mas para Deus verdadeiramente a mim, a você, a nós nos abençoar, Deus também não vai a mim, a você, a nós nos abençoar porque nós merecemos. Não. Deus vai nos abençoar mediante a minha, a sua, a nossa fé. É o que a palavra de Deus diz. Dizes tu que tendes fé, então prova-te a ti mesmo. A Bíblia Sagrada diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Dizes tu que tendes fé, então prova-te a ti mesmo. Você não precisa provar a Deus que você é um homem de fé, que você é uma mulher de fé. Não está isso na Bíblia, não. Você precisa provar a você mesmo. E como é que eu provo que eu sou um homem, uma mulher de fé? Não só por palavras, porque a Bíblia Sagrada diz que a minha, a sua, a nossa fé não pode ser fingida. Está na Bíblia Sagrada. Ora, sabendo disso, então, nós começamos a nos perguntarmos, vamos lá, Deus está nos ensinando sobre essa importância de edificar a nossa fé, orar, meditar na palavra e jejuar, porque no jejum nós aquebrantamos a nossa natureza vil, que é totalmente o contrário do que Deus quer que nós façamos, ou passamos a viver. Você ao menos uma dessas já está praticando? Quanto que você meditou na palavra essa semana? Ah, pastor, quase que eu não tive tempo. Quais foram as orações que você se voltou para Deus nessa semana? Piorou. Se eu não tive tempo de ler a palavra, você acha que eu vou ter tempo de orar, pastor? E jejum? Ah, meu pai do céu, eu comi foi mais do que na semana passada, pastor. Aí eu te pergunto, pelo amor de Deus, como é que você vai acessar o que é de ordem espiritual? Por quê? Porque a oração te espiritualiza. O meditar na palavra de Deus também te espiritualiza. O jejum, o quebrantamento da carne te espiritualiza. Aí como é que você vai quebrar os laços do inferno que estão em volta de alguém da sua família, se você mesmo não está se preparando para isso? Me diga, pelo amor de Jesus de Nazaré. Então é importante que nós entendamos isso no nosso coração. A segunda decisão, que para a glória de Deus nós já aprendemos, foi: decida ressignificar a sua história. Em outras palavras, nós aprendemos verdadeiramente na palavra de Deus, e que não podemos transformarmos a dor em nossa sepultura. Você não pode. Não é o que fizeram com você. Ah, pastor, fui tão machucada, fui tão magoada, fui tão traída, fui tão traído, fui tão abusado, eu fui tanto. Não importa, me perdoe essa expressão, em nome de Jesus. Não importa, pastor, mas o senhor está dizendo que não importa porque não foi com o senhor, pastor. Olha aí, você acessando o coitadismo. Olha você aí acessando aquele pensamento, sabe? De que só fizeram isso contigo e não fizeram isso com mais ninguém no mundo. Só fizeram contigo. A questão aí é que para você transformar a sua dor em uma alavanca, em um trampolim para superá-la, seja ela em que área que for, você tem que verdadeiramente tirar, que ainda que você diga que não é, mas por detrás você sabe que é, porque muito mais vale a intenção do que a atitude e comportamento assim tomado. Você sabe que, querendo ou não, não é que você queira que as pessoas sintam pena de você, mas você mesmo tem a pior de todas as penas. Você acaba tendo pena de si mesmo, que é pior do que outros terem pena de você. Às vezes você tem pena de si mesmo. Às vezes você é aquela pessoa que outros olham para você, tudo bem, expressa um ar de pena, ou às vezes de preocupação também possa ser, mas você tem a pior de todas as penas. É você ter pena de você mesmo. E essa pena que você tem de si mesmo, se você não vigiar,
com todo respeito, pode se tornar a tua sepultura. Pode se tornar a sua sepultura. Você sabe por quê? Porque você vai ficar preso no que te fizeram. Você vai ficar preso no que você passou. E a sua vida vai ficar lá. E você não vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque você vai dar um passo para frente e passar um bom tempo mastigando os insucessos do seu passado para tentar justificar o seu futuro presente. Porque a verdade é esta. Esta é a grande verdade. Então nós aprendemos que essa foi a segunda decisão. Ponha isso no coração, meus irmãos, em nome de Jesus. Coloque isso dentro de você. Eu preciso ressignificar a minha história. Eu não posso aqui, estar andando para frente com os pés para trás, não. Eu não posso, eu vou repetir. Você tem que tomar essa decisão. Eu não posso estar andando para frente com os pés para trás. Porque muitos, na verdade, são assim. Então esta foi a segunda decisão que nós precisamos tomarmos no curso da nossa história, no curso da nossa vida. Agora vamos já direto para a glória de Deus, para a terceira decisão, que no domingo passado nós ficamos então somente com o título, tivemos mais ou menos ali um vislumbre do que isso possa ser, mas que é importante você, em nome de Jesus, se permita se desbloquear. Eu vou repetir, é muito importante que você se permita se desbloquear. Não, mas eu estou desbloqueado porque eu estou na igreja, amém. Eu falo o que eu falei no começo do ensinamento. Nem a todos Cristo pode curar, mas eles estavam ao redor de Cristo, ouviram a mesma palavra que outros que foram curados e foram libertos, Cristo pregou. Então o problema da mudança das estações da vida daquelas pessoas não estava em Jesus Cristo, estava em elas se manterem bloqueadas. É o mais, é o porquê, se o senhor soubesse pelo que eu já passei, e a coisa continua, e acaba aqui com todo respeito, me perdoe, a palavra ali é ministrada, Deus fala em áreas da sua vida, parece que o pastor sabe do que está acontecendo com você, ele adentra dentro da sua mente, mas aí você então, sem perceber, por conta de um bloqueio, o inimigo vem, arranca a semente que foi semeada, e ela nem germina, nem cresce, nem dá seu fruto. Ao passo que você vai olhar para aquele outro irmão testemunhando, se ao passo que olha para outra irmã, a vida mudando, e você, por que a minha não muda? Se eu estou na mesma igreja, no mesmo ministério, ouvindo a mesma palavra, o mesmo ensinamento. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se desbloqueie, meu irmão. Não, mais uma vez, diga: se desbloqueie. Amém? Então vamos direto agora para a glória de Deus, para a terceira decisão que nós precisamos tomar. Está escrito aqui em Provérbios capítulo 13, versículo de número 22. Diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador ou do insensato, como você queira também, é depositada, é transferida para o justo. Olha que coisa bonita, né? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Esse homem de bem pode envolver aqui no aspecto de duas pessoas. Pode se envolver da pessoa porque é uma pessoa de bem, porque pratica a bondade em relação a tudo quanto discernente à palavra de Deus implica que pratiquemos, mas também homem de bens no sentido financeiro. Mas o importante aqui é que a Bíblia Sagrada diz: o homem de bem ou a mulher de bem deixam a herança aos filhos de seus filhos. Nós já aprendemos que esta herança é uma herança o que, pessoal? Geracional. Não é uma herança somente para o presente, é uma herança para quê? Para uma geração. Veja que a Bíblia está dizendo que o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos. Então a Bíblia está falando sobre uma transferência de riqueza, está escrito na Bíblia, ou de prosperidade, como você queira chamar. E essa transferência vem pelo homem de bem, em que a Bíblia Sagrada diz que ele, seja lá a pessoa qual for, tem uma mentalidade geracional. Ele não só pensa no seu eu ou no seu agora, ele se preocupa também com a sua geração. E isso é interessante porque a Bíblia vai mostrar, e nós vamos ver isso ao longo desses dias,
para a glória de Deus, quantas pessoas que quando você abre a Bíblia falando sobre esse assunto, você diz: meu Deus, eu não tinha visto e está aqui na Bíblia, rapaz, olha só, é mesmo. Como pode essa mãe, como pode esse pai, como pode esse empresário, esse microempresário, como pode essas pessoas que Deus deixou aqui escrito, pessoas essas que não tinham uma mente geracional, uma mente que infelizmente, ao invés de dar aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, e permitir com que esses necessariamente não precisassem passar pelo que passaram, simplesmente desperdiçaram tudo e simplesmente não deixaram absolutamente nada. E com todo respeito, me perdoe a minha ignorância, hoje vivemos tempos em que é totalmente diferente dos tempos dos pais dos nossos pais. Essa é a grande verdade. Sim, talvez você diga: mas o meu avô é que foi besta. O avô do meu avô, ou o pai do meu avô, esse é que foi besta mesmo. Você não está vendo? Eu tenho que aproveitar a vida enquanto estou vivo e desfrutar daquilo pelo que eu trabalho, daquilo pelo que eu ganho. Sim, eu concordo com você. Eu concordo sim que você deve usufruir do suor do seu trabalho, porque é bíblico. A Bíblia diz que proveita o teu homem de todo o suor que trabalha debaixo do sol, comer, beber e gozar do suor do seu trabalho, porque isso é dom de Deus. Nós não podemos ir ao extremo não. Eu vou, se o meu amigo Espírito Santo permitir, nós vamos entrar nessa área. Você também tem que ter um entendimento do seguinte, vamos lá. De repente o seu casamento está em conflito por conta de quê? Por conta que você não reserva um tempo para se sentir casado. Talvez você, tudo que você pensa em trabalhar, e hoje a sua vida está voltada em único exclusivamente que ganhar para poder pagar, e não para usufruir um pouco daquilo pelo que você trabalha, que é também o extremo, que é um erro que você possa estar cometendo. De repente você está em casa, naquela sua mentalidade que eu tenho que economizar, naquela mentalidade que eu não posso gastar. Tudo bem, você não vai passar a mão pelos pés, não é isso. Mas o seu casamento também precisa respirar. O seu casamento precisa respirar. E como é que você vai fazer com que o seu casamento venha respirar? Você não precisa de muito dinheiro não. Você só precisa ter no seu coração a intenção de entender que um dos primeiros investimentos onde você tem que investir é no seu casamento. Porque se vocês dois não estiverem bem, tudo que vocês têm e o quanto vocês ganham deixa de ter sentido. Deixa de ter sentido. Então você pode chegar com rios e rios e rios de dinheiro dentro da sua casa, mas a sua esposa vai olhar para você, interessante, do que adianta rios e rios de dinheiro, do que adianta a nossa conta estar no azul, muito mais do que azul, está no verde, e de repente, o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, nós não temos sequer o direito, o privilégio de podermos sairmos, seja lá para onde quer que seja. E quando sai, ainda sai naquele pensamento, não vai gastar muito não. Você não acha que isso é muito caro não? E acaba que o passeio se torna em tormento, não é nem mais um passeio, é um tormento. E acaba que você fica naquele pensamento, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque também, se você não tiver um certo cuidado, você pode transformar este ensinamento naquele pensamento. Está vendo? Ó o que o pregador pregou. Olha o que é que a Bíblia diz. Nós temos que termos uma mente geracional. Nós temos que olharmos para o futuro dos nossos filhos, né? E entendermos que nós estamos trabalhando para eles hoje, nós estamos agranjeando para eles hoje, para que eles possam usufruir lá no presente. Sim, mas tenha calma. Tenha calma, porque a Bíblia Sagrada diz também que ao mesmo tempo que pensamos assim, não pensemos ao extremo. Mas por que não ao extremo? Porque você não sabe se os seus filhos vão saber gerenciar o que você vai deixar. E você terá passado pela vida e a única coisa em que na verdade você viveu foi o trabalho. A Bíblia Sagrada também fala sobre isso. Nós vamos ver versículos que falam sobre isso. E não são só um ou dois, é muitos. Que você vai dizer, Deus, então eu estou pecando e não sabia. Exatamente.
positivamente. Não pode se passar ao extremo, porque se você passa ao extremo, você pode trazer um prejuízo financeiro que pode levar tempo até você se reerguer. Como também você não pode se limitar e simplesmente ao se limitar, não poder usufruir ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, do suor do seu trabalho. Então a Bíblia Sagrada nos mostra aqui em que Deus quer que nós deixemos uma herança geracional. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você deixe uma herança geracional. Isso. E talvez você jovem, diga: ah, pastor, mas graças a Deus eu não penso em me casar tão cedo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que você aprende hoje, se você realmente aprender, você pratica daqui até 20 anos se você quiser. Porque a única coisa que ninguém nunca vai poder tomar de você é o que você aprende. As outras coisas, nem se preocupe, é muito fácil ser tomada. Mas a única coisa que jamais se pode tirar de você é o que você aprende. Então você aprendeu, glória a Deus, guarda, para que diz a Bíblia Sagrada, está escrito, para que no tempo da sua velhice ou da sua juventude ou da sua mocidade, você venha praticar. Então, em cima disso, nós vamos agora para Lucas capítulo 5. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Lucas capítulo 5. O que nós já aprendemos aqui? Nós aprendemos o seguinte: em que pela primeira vez Simão vai ter um encontro com Jesus. Eu quero que você entenda isso no seu coração. Nós ainda não somos Pedros, nós vamos nos tornar Pedro, amém? Nós somos Simão. E eu estou falando aqui desde quem está no altar até quem está lá atrás. Eu estou falando a Simão. Eu não estou falando ainda a Pedros. Aqui com todo respeito, se tem Pedros aqui, amém, glória a Deus. O que o Senhor quer dizer com isso, pelo amor de Deus? Eu quero dizer que lá na frente Jesus vai dizer: teu nome não é mais Simão, mas é Pedro. Essa mudança de nome é porque Cristo viu em Simão uma mudança de comportamento. Quando Deus perguntou a Jacó: qual é o teu nome? O que fez Deus perguntar a Jacó qual era o seu nome? Ora, simples, porque ele viu em Jacó uma mudança de quê? De comportamento. De comportamento. Lê na Bíblia toda, pode ler. Me dá um versículo em que Jacó fez o que ele decidiu fazer naquela noite, quando ele viu que Esaú vinha para matar a ele, esposa, e acabar com tudo que ele tinha. Não tem nenhum. Mas naquele dia ele toma uma decisão, ele faz o que ele nunca tinha feito, ao ponto de chamar tamanha atenção de Deus, que ele pergunta: qual é o teu nome? Ah, meu nome é Jacó. Pronto, pois a partir de hoje tu serás chamado de Israel. Então lá na frente, Cristo, por ver atitudes e comportamentos tomados por este que antes era Simão, diferente de quem ele era, ele vai dizer: a partir de hoje tu não serás mais chamado de Simão, teu nome a partir de hoje serás chamado Pedro. Então eu quero que você atente para o que eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo, porque Deus está falando ainda aqui a Simãos. Sim, a Simãos que estão aqui, desde a minha pessoa que está no altar até o último que está lá, em nome de Jesus. E quando Deus vê mudanças de atitudes e comportamentos da sua parte, Ele vai mudar o teu nome. Ele vai mudar de desempregado para empregado. Ele vai mudar de funcionário para chefe, para gerente, ou para até proprietário. É verdade. De endividado para próspero, em nome de Jesus. É isso que você tem que entender no seu coração. Quando se muda de comportamento, quando se muda de atitudes, não tem como não se mudar de resultados. Não tem como. É inevitável. Mude de atitude, mude de comportamento. Não virá uma mudança no estralar do dedo, como muitos esperam. E por conta disso, muitos se desesperam
E por conta disso muitos desistem. A mudança não vem da noite para o dia, não vem no estralar de dedo. Não. Mas você precisa entender que as suas mudanças de comportamentos e atitudes vão mudar a sua história. Então eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Mude de atitude, mude de comportamento, mude de temperamento, decida mudar isso na sua vida, sabe? Se você fizer isso, eu estou lhe dizendo, se tem alguém aqui que está endividado, você passará a ser conhecido como um verdadeiro e excelente pagador. Você vai pagar as suas dívidas. Se você tem alguém aqui, eu não sei, mas se você está devendo, você não gosta de dever, isso está tirando a tua noite de sono, isso está tribulando a sua alma, isso faz com que a sua mente fique bloqueada. Você corre de um lado, você corre para o outro, você abre a sua boca, confessa o que você não quer, dizendo, já não sei mais para onde ir, já não sei mais o que fazer. Eu estou profetizando, é para você em nome de Jesus de Nazaré. Se tem alguém aqui que está endividado, se o que está ganhando não está podendo pagar, se não tem uma mentalidade de que se quer, como é que se pode conquistar, ganhar, adquirir, para que se possa pagar. Se tem alguém aqui nesta condição, Deus vai mudar essa história em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, capítulo 5, a partir do versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus, em nome de Jesus. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Jesus tinha se utilizado do barco de Simão. E tendo se utilizado do barco de Simão, como que parece que ele não se importasse, não ligasse para o que o Simão estava passando. Às vezes nós somos levados àquele pensamento de que ele não se importa com a gente. Meu Deus, o Senhor não está vendo? Mas que o Senhor não está me ouvindo? Esse é um dos grandes truques do diabo. Satanás, bem sabemos nós, que ele intentou isso em relação a Jó. Ele agora diz a Bíblia que ele se aproxima de um dos barcos que estavam à beira da praia. E a Bíblia diz que ele adentra o barco de Simão e ele pede que Simão afaste um pouco. E tendo ele feito isso, a Bíblia diz que ele vai utilizar o que é de Simão para pescar. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que Deus é galardoador. A palavra galardoador é quem tem a galardoar, abençoar, recompensar. Mas você só é recompensado, galardoado por algo que você já fez. Você não pode ser galardoado, recompensado por algo que você não fez. Como é que você vai ser galardoado, recompensado por algo que você não fez? Ou não fez por onde ser galardoado e recompensado? Me explica, não tem como. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que um homem chamado Obed-Edom abriu as suas portas. A palavra de Deus diz que nos diz em que Davi intentava no coração levar a arca da aliança para Jerusalém, mas por conta dos carros de boi ter tombado, e usa tocar na arca e ali mesmo ser consumado, temeu Davi no seu coração e pensou: como levarei eu a arca do Senhor? E a Bíblia diz que a arca de Deus foi introduzida na casa de Obed-Edom. Só que olha para cá, preste atenção. Só que Obed-Edom, ele não era israelita, ele era filisteu. Deus vai guardar a sua presença, a sua arca, na casa do inimigo. Só que Deus não é vingativo. É aí onde muitos ficam com o olho aberto, outro fechado na vida do ímpio. Como é que pode um ímpio como esse, vive a vida desregrada como vive, a coisa prospera, não quer saber quanto custa, vai lá, compra, paga, ou às vezes compra, mas não paga, mas usufrui, porque entende que só tem uma vida, mesmo que fique uma vida atormentada. Bem, em resumo, a Bíblia diz que verdadeiramente bom é o Senhor para com os puros e limpos de coração. Essa resposta foi dada a Asaf em Salmos capítulo 73, quando a Bíblia diz que ele quase que se desviava,
porque ele teve a contemplar a prosperidade do ímpio. É interessante que Deus, agora dentro da casa do filisteu, de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus vai abençoar a ele e todos os da sua casa. Foram só 3 meses, 3 meses, e Deus mudou a história daquele filisteu. 3 meses. Sabe o que é mais interessante? É que pela palavra do Senhor nosso Deus, está escrito, quando Obed-edom ficou sabendo que a arca seria introduzida na sua casa, pode ler na Bíblia, a Bíblia diz que ele se apressou em limpar a casa, desde o telhado até o piso. Ele simplesmente ilustrou a sua casa para receber a presença de Deus. Tem gente que quer receber a presença de Deus com os olhos contemplando pornografia. Ah, não estou mais sentindo a presença de Deus. Estou na igreja, mas é um vazio dentro de mim. Tem gente que quer sentir a presença de Deus, mas não busca, ainda que numa semana de corre-corre por conta do trabalho, ter um tempo reservado para Deus. Aí eu te pergunto, irmão, Deus não está na prateleira não. Deus não está na prateleira não. Vão até a Deus por necessidade, não por quem Ele é. Vão até a Deus porque precisam de uma cura, de que uma porta se abra. Tudo bem, Deus sabe disso e nem fica surpreso, e nem chateado, nem com raiva, porque Ele diz: vinde a mim, vós como estáis. Tudo bem, eu sei disso. A Bíblia diz que o próprio Deus se oferece. Ele mesmo diz na sua palavra para batermos a porta e a porta será aberta. Ele não se recusa a me atender, te atender, nos atender. Mas dividir a presença dele não funciona desse jeito não. Coração magoado, coração ressentido, ódio, mágoa, rancor, ira e tanta coisa mais. E depois quer que agora Deus se manifeste ao tal. Eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, minha vida não muda, minha vida não melhora. Meu Deus, que negócio é esse Jesus de Nazaré? Pois é. A questão aqui que você tem que entender, biblicamente falando, em que para ser abençoado por Deus é a fé, mas para se ter a presença de Deus é santidade. Você não pode misturar água com óleo não, filhão. Por isso que às vezes você vai orar, você não consegue nem orar, é um abrimento de boca, e é olhar quando às vezes você não dorme, ali de joelho no chão, ou então na rede ou na cama tentando orar. Você tem que entender isso. Você quer ser abençoado? É pela fé, porque é por meio da fé, através da fé, que Deus abençoa. Sem fé é impossível agradar-me. Mas para ter a presença de Deus é santidade. E para ter essa santidade, você tem que colocar a palavra de Deus para dentro de você, para que você possa passar a temer. Porque você só pode temer ao Senhor se você souber o que da parte do Senhor é certo ou errado. De outra forma, não tem outro segredo. Obed-edom foi grandemente abençoado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes parece que Cristo não se importa com você. Parece que Cristo não está dando a mínima para você. Você está trabalhando, você está ralando, você corre para um lado, você corre para o outro, faz tudo, amém, glória a Deus. Mas cadê Cristo, meu Deus? Onde é que o Senhor está? Sabe onde é que Ele está? Ele está esperando você no lugar da sua obediência. Diga isso para o seu irmão: Ele está te esperando no lugar da tua obediência. Qual é a tua obediência que Ele espera que você pratique? Orar. Você está orando? Lendo a palavra. Você está lendo? Jejuando. Me passa o segredo. Não tem não, meu irmão. Me perdoe, mas é melhor lhe falar a verdade que está escrito, do que eu lhe causar uma empolgação falsa e depois você ficar na metade do caminho e eu ainda tenho que pagar pela sua alma. E essa é a grande verdade. Então a Bíblia Sagrada diz que o que é que Cristo vai fazer aqui agora? Cristo vai recompensar a Simão. Ele usou do barco de Simão e vai recompensá-lo. Ele diz: vamos pescar em mar alto, vamos lá. Mas só que Jesus sabia que Simão estava lavando as redes. Jesus sabia que Simão estava num dos piores momentos dele financeiro.
Jesus sabia que Simão não estava para muitas conversas, porque ninguém que não obtenha resultado financeiro naquilo que trabalha vai ficar sorrindo para cima e para baixo. Eu não consigo ver isso. Se você me disser, não pastor, pois o pau pode quebrar, as contas podem bater na minha porta, pode o prejuízo vir de tudo quanto é lado, eu estou louvando, glorificando, exaltando ao Senhor. Sim, é isso que nós devemos fazer, sim, mas não aceitar a situação, que é outra coisa. Mas o bem da verdade é que Simão está lavando as redes. Eu não consigo ver um Simão feliz, eu não consigo ver um Simão alegre. Eu vejo ele tendo trabalhado a noite inteira e não tendo pego nada, não tendo obtido resultado daquilo pelo que trabalhou. E agora Cristo sobe no barco, se utiliza de seu barco e agora olha para ele e diz: vamos pescar em mar alto. Mas espera ainda, foi de lá que eu vim. Vamos pescar em mar alto, mas calma, espera ainda, tem alguma coisa errada. Porque até onde eu sei, eu que sou o pescador, o senhor é o pregador. Eu sou o patrão, o senhor é o pastor. Eu sou o funcionário e o senhor é o preleitor. E que negócio é esse? Que história é esta? Ir pescar em mar alto? Ora, se eu não estou conseguindo pescar nem no raso, eu vou pescar não tem condição. Vou jamais, não tem nem perigo, pastor, me perdoe, sabe? Mas eu não vou, não vou mesmo. Esse é o problema, é que Deus fala e você não obedece. Você não crê. Você precisa entender isto. Cristo não vai além daquilo que Ele falou e não fará além daquilo que Ele falou se você não andar de acordo com o que Ele está lhe falando aqui nesses dias, nesses cultos. Então a Bíblia diz que agora Ele diz: pescamos em mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele ainda disse o que ele, Simão, teria que fazer. Espera ainda, está querendo ensinar, irmão Jerônimo, o padre a missa, meu filho? Já ouviu esse ditado? Quem já ouviu esse ditado? Eu estou dando só um exemplo, amém, irmãos? Está querendo ensinar o padre a missa? Ô, irmão Jerônimo, vou pegar no teu pé. Eu chego lá na oficina, levo o carro, aí eu vou querer te ensinar a você ajeitar o que você sabe consertar. Você no mínimo vai se sentir o quê? Feliz ou ofendido? Então eu vou lá, para a glória de Deus, lá no laboratório. Aí eu chego lá e digo: irmã, a quantidade de sangue que a irmã pegou não é o suficiente para fazer esse exame. Aí eu vou ensinar o padre a missa. A senhora vai se sentir feliz ou ofendida? Pode falar. Para pensar. Aí eu chego para a irmã e digo, vou lá na sua casa e digo: irmã, pega aquela vassoura para varrer a casa. E ela olha para mim, interessante, eu moro nessa casa há tanto tempo, será que eu não sei varrer minha própria casa? Aí eu chego para o Wellington e digo: Wellington, rapaz, dirige mais devagar, que você dirigindo mais devagar economiza mais óleo. Aí eu chego aqui para o obreiro Franklin: obreiro Franklin, esse fio aqui é para colocar ali, não é ali. Se eu for dar exemplo aqui, vamos longe. Aí eu chego aqui para a irmã e digo: irmã, para você vender essa roupa você tem que fazer assim. Chego para a irmã Gisele do mesmo jeito. Chego para os irmãos na área que trabalham do mesmo jeito. Vamos ser sinceros. Eu quero que você, irmão, leia a Bíblia como é para ler. Vocês não podem ler a Bíblia como um livro somente de extrair empolgação, motivação ou instrução, não. É vivo, o que está escrito é vivo, tem sentimento aí dentro. Você está me entendendo, minha irmã? Tem sentimento. Se você não conseguir ver isso na Bíblia, você não consegue extrair o que na verdade está acontecendo naqueles dias que acontece hoje. Como é que é, meu amigo? Espera ainda. O senhor está me vendo lavando as redes? Você está me vendo lavando as redes? Será que o senhor é cego? O senhor não está vendo não? Que se eu estou lavando as redes, se eu tenho um barco, o senhor vai me dizer: lançai a rede para pescar? Eu podia dizer assim: não, o senhor está errado. Espera ainda, eu só acho que o senhor não está entendendo. Eu vivo disso.
É com isso que eu trabalho. É daqui que eu trago meu mantimento, o meu sustento para minha casa. E o senhor vem querer ensinar a missa ao padre? Que é isso, pastor? O senhor está errado, me perdoa, mas a coisa aí está meio equivocada, viu, pastor? O senhor está querendo me ensinar o que eu faço? Está aí na Bíblia ou não está? Jesus está dizendo ou não está dizendo? Vamos ler aqui, deixa eu ver se eu estou certo. E quando acabou de falar, disse a Simão. Dá para você ler, por favor? Você consegue ver quantas coisas aqui? Faze-te ao mar alto, direcionamento, e lançai as vossas redes para pescar. Direcionamento que não é seguido com atitude não obtém resultado. Vamos pescar em mar alto. Essa é a direção que eu estou te dando. E quando você chegar lá, eu quero que você faça assim. Você então tome uma atitude. Qual é? Lance a sua rede ao mar, ensinando o padre a rezar, ensinando o padre a missa. Se você não se abrir, se você mesmo não se descomplicar no seu pensamento, se você aceitar que nem tudo você sabe, além do que você sabe, e que precisa aprender em alguma área da sua vida para você desarnar, se você não aceitar, se você não for humilde o suficiente para isso, com todo respeito, me perdoe, você é uma pessoa bloqueada. Com todo respeito, me perdoe, você que está aí me assistindo também. Mas o negócio difícil é você ensinar pessoas a prosperar. O negócio difícil é você ensinar o enfermo a ser curado. O negócio difícil é você ensinar o pecador a não pecar. Mas por conta de quê? O que eu estou dizendo com isso? Eu quero dizer o seguinte: que a necessidade não me obriga verdadeiramente a me dispor a querer aprender para que eu possa mudar. Eu posso ter só uma necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Mais clientes, fechar grandes contratos. Qual é a sua necessidade hoje? Bem, minha necessidade, meu pastor, é ter de pagar umas contas que eu estou devendo. Sim, mas vamos aqui, vamos lá, preste bem atenção. A falta é consequência. É consequência de alguma coisa que você está deixando de ver, que você precisa entender para que você possa mudar. Então essa foi a história de Simão. Jesus vai dizer: lançai a rede do lado direito do barco, e assim a coisa anda. Continuando em nome do Senhor Jesus. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga trabalhado. Trabalhado é a forma de se expressar aquilo que você ocupa o seu tempo. O que você tem feito quando você sai de casa? Trabalhado. Preste atenção. Você não é o trabalho que você faz. Na verdade, você exerce o seu trabalho. E quando você começa a entender isso, você vai ver na Bíblia o que se refere sobre isso. E tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, não obtemos resultado nenhum, a coisa não virou, a coisa não andou. Há quanto tempo você tem trabalhado e não tem visto o resultado daquilo que você trabalha? Há quanto tempo você não tem podido usufruir do suor do seu trabalho? Marcar uma viagem, no final de semana pegar a esposa, pegar os filhos e ir para uma pizzaria. Não, pastor, mas há tempo para tudo. Há tempo de se investir, há tempo de se lucrar, há tempo de se ganhar e há tempo também de se gastar. Eu concordo com você. Eu concordo, claro que eu concordo. No tempo da necessidade, considera. Mas no tempo da prosperidade, goza do bem. Eu concordo com você. Eu nunca preguei, até hoje, onde eu me lembro, eu nunca preguei uma prosperidade ou uma abundância exagerada, de que, gente, se não importa o amanhã. Se alguém tiver a coragem de abrir a minha boca e dizer: não, o senhor sempre pregou aquela prosperidade, sabe, de que não importa, desde que a gente usufrua, desde que a gente passe a mão pelos pés, não tem um que jamais abra a sua boca para me dizer isso. Pelo contrário, até ensinando prosperidade é cajadada. Ou eu estou enganado? É cajadada. Eu estou lhe dizendo isso porque agora ele vai dizer: trabalhei a noite inteira. Então está quanto tempo?
Porque para Simão foi a noite. Foi uma noite inteira. Talvez você diga: eu estou com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, que eu não usufruo nada do suor do meu trabalho. Nada. Eu não sabe o que eu não usufruí, pastor? Pois é, está com esse tempo todo que eu não usufruo uma moeda. Uma moeda. Tudo bem, de repente você está na sua empresa e hoje é tempo de investimento. Então, no tempo de investimento, você tem que viver com o menos possível. Concordo, meus parabéns, você está mais do que certo. Eu concordo sim, em nome de Jesus. No tempo de investimento, não é tempo de saída. Não é tempo de saída, não. No tempo de investimento, você está investindo hoje no seu presente, para que você possa usufruir no seu futuro. Tudo bem, eu concordo com você. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Tendo trabalhado a noite inteira, diz a palavra de Deus, nada apanhamos. Mas aí ele para e pensa: espera ainda, mas sobre a tua palavra lançarei. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele entende que uma palavra profética pode mudar a sua história. Pode mudar a sua história. Uma irmã aqui da igreja, a irmã Camila, ela trabalha com a Brilharte. E o patrão dela colocou ela na parede e disse: olha, se você não alcançar a meta, eu vou ter que tirar você da região e colocar outra pessoa no seu lugar, porque você não está virando nada. Ele simplesmente, coisa do diabo, ele esqueceu de todos os outros anos e meses que ela sempre bateu a meta. E naquele mês que ela não estava batendo a meta, ele já foi para cima dela. Tendo ela ouvido isto, o que você acha que ela fez? Ela olhou para o tempo em que ela batia as metas, olhando e analisando agora que o patrão dela estava tratando ela daquela forma, e o que foi que ela semeou dentro dela? O ânimo ou o desânimo? O desânimo. Ela estava tão desanimada porque ela ouviu o que ouviu, e quando ela ouviu o que ouviu, ela não provou as palavras como o paladar prova os alimentos. E na vida dela surtiu o efeito contrário. Irmãos, me perdoe, eu vou dizer uma besteira, e nem vou explicar muito sobre isso porque o tempo não dá. Eu vou dizer uma besteira para muitos, com todo respeito, me perdoe, pelo amor de Deus, de mente fechada, mentalidade pequena. Se na tua empresa não tem metas, então você não tem uma mentalidade que comporta prosperidade. A tua empresa tem que ter metas. Lá se vem o senhor: já estou enjoado disso, lá onde eu trabalho, se eu não vender tanto por mês, olha, não fale isso não, pastor, porque senão eu me levanto e vou embora, viu? Você está errado. Você está erradíssimo. Patrão não pode ser amigo de funcionário, porque deixa de pagar o final do mês para tu ver no que tu te torna. Se lá na tua empresa não tem meta, me perdoe, porque você é fraca. Se, com todo respeito, se lá também não tem meta, está errado. Patrão bom estão fechando as portas, os ruins estão abrindo sempre mais uma filial. Porque na boca dos funcionários o patrão é moleca de samambaia, mão de bebê, é miserável. E ele está prosperando. Ele está prosperando. Ao passo que o bom patrão, aquele patrão sabe de excelência, de que não se importa com o horário que o funcionário chega, sabe? Que está engolindo o sapo e arrotando caçote e está reclamando para a pessoa errada, quando era para reclamar para o funcionário indisplicente. E aí chega em casa estressado, cansado, com raiva, briga, discute, desconta na mulher, desconta no marido, desconta nos filhos. Passa a noite acordado, preocupado, enquanto o funcionário só está esperando o final do mês para receber, e você a noite toda acordado. Você está ficando doente, o funcionário engordando. Você tem que entender isso, que é importante, que se você quer prosperar na vida, você tem que pôr metas. E eu digo mais, você tem que saber pôr metas até para você mesmo. Lá onde a irmã trabalha tem metas? Não é aperto de mão não? Oi, tudo bem? Faça o que a senhora quiser, como quiser, da forma que quiser, da maneira que quiser. Mas eu te pergunto, nós gostamos disso? Se alguém me disser eu amo isso, eu digo, meu Deus, muito obrigado, porque ao menos vou encontrar aqui uma mentalidade que comporta prosperidade.
Eu quero a ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar? Então vamos lá. Eu vou dizer aqui, se vocês estão comigo, eu quero que vocês me ajudem. Pode me ajudar, sim ou não? Mas se for para falar miando, também não quero que fale não. Amém? Eu já pedi tanto a Deus, irmã, para mudar esse meu jeito, que esse jeito não enche igreja. Eu quero ver se você está entendendo o que eu quero dizer. Universidade, faculdade, certo? Ou formação, como você queira chamar. Faculdade de Direito. Você conhece outra? De Engenharia, de Medicina. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Faculdade de Direito, Medicina, Psicologia, Farmácia, Licenciatura. Vamos lá. Letras, Pedagogia. Amém. Eu queria muito que vocês pudessem me levar para uma faculdade de Finanças. Vocês querem me dizer que ainda que uma pessoa que se forma, que seja em faculdade que for, a única coisa que ela traz de lá são informações, no caso conhecimento. Espera ainda. Quer dizer que não existe faculdade financeira? De finanças? E aí, como é que você está? Rapaz, estou fazendo uma faculdade de finanças. Tem de economia. Sabe o que é interessante? Preste bem atenção. É isso que eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se você é inimigo de metas, você está cometendo um erro gravíssimo com você mesmo. Rapaz, o patrão que impõe metas, que às vezes nós somos levados a pensar que ele só pensa nele mesmo, que por um lado também possa ser, mas ele também está pensando em manter você empregado. E por outro lado também, ele está fazendo sem que ele perceba, ou se percebe, não sei. Mas se você mudar a sua visão, a maneira de ver isso, você vai ver o bem que ele está te fazendo. Quando se diz assim, olha, a meta esse mês é R$1.000. R$1.000. Talvez você diga, interessante, é 20 vezes mais do que o meu salário, que ganho 100. E eu vou ter que fazer R$1.000 por mês. O que na verdade ele está fazendo, se ele percebe ou não, não sei. Mas a Bíblia ensina sobre. O que ele está fazendo com você? Ele está fechando a sua mente ou abrindo a sua mente para um valor maior do que você recebe? Ele está abrindo a sua mente. Diga para o seu irmão, eu já sabia disso. Não, diga, eu já sabia disso. Não, olhe para o seu irmão, diga, ei, eu já sabia disso. Não, vai lá, sacode o irmão que está aí, irmão, pelo amor de Jesus, diga, eu já sabia disso. Sacode ele, acorda, irmão. Acorda. Ele está abrindo a sua mente. Ele está mostrando para você o seu potencial. Ele está dizendo para você, ainda que você se ache cobrado, você mesmo se sabe, não, mas não pode, pastor, pelo amor de Deus, eu me sinto cobrado, sabe, e isso tudo me desanima, e sabe, não, está errado. Muda o foco, muda essa mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade que comporte prosperidade.